Bom dia, boa tarde a todos, no nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Cláudio, da cidade de Eudápolis. Estou abordando com aqueles que nos ouvem e para aqueles que creem na verdade escriturística da palavra de Deus, a qual nós chamamos a Bíblia. Sabemos que muito hoje em dia, a qual estamos vivendo, já não tenho dado crédito o suficiente para a palavra. Às vezes tem ouvido o que está escrito, mas com a sua mente tem arrazoado. Eu quero dar início vos apresentando a você que talvez já ouviu falar que se deve ser batizados para poder ser salvo. Mas a pergunta é: em que batismo é que eu sou salvo? Uns dizem que o batismo que nos salva é o batismo segundo Mateus capítulo 28, versículo 19. E outros, desde então, como nós, que somos a igreja cristã apostólica, esta igreja que nasceu no Calvário, após a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, que para nós entendemos que os feitos ali era nada mais do que a promessa que nos foi dada por Joel capítulo 2, versículo 28. O Espírito Santo quer de vir sobre vós. E o Espírito Santo caiu no dia de Pentecoste, nos dando a saber e a conhecer, conforme está em Lucas capítulo 24, versículo 45. E nossos entendimentos foram abertos para compreender as Escrituras. E por isso eu vos faço a você, amado ouvinte, que me ouve nesta hora, e que talvez já tenha passado por estas Escrituras, eu vos lhe pergunto: qual é o batismo verdadeiro? Qual é o batismo apostólico? Qual é o batismo de que Jesus Cristo estava dizendo em Mateus capítulo 28, 19? Ide por todo o mundo e ensinai-os às nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro a Deus nesta hora, para que Deus tão somente possa abrir o teu entendimento para este pequeno assunto relacionado completamente às Escrituras. Vamos começar por Atos capítulo 2, versículo 38. Tome a sua Bíblia e anote. Como está escrito: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Quando o Senhor Jesus Cristo falou à igreja nesta época final, que é o período que estamos vivendo agora, ele se apresentou-nos a nós batendo na porta do meu coração e do teu coração. Ele não está dentro da igreja mais, como muitos o têm pensado. Ele está pelo lado de fora, porque o sistema humano o expulsou. Note o que diz as Escrituras em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, dizendo-lhe assim: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E isto é Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Isto é muito claro. Se nós lembramos de Cristo, e nós sabemos que Cristo é a palavra, que Cristo é o verbo de Deus, aquele que se fez carne, por causa de cada crença que nós temos ouvido hoje ao redor do mundo,
ou aonde moramos em nossa cidade, cada uma delas tem os seus dogmas, cada uma delas tem jogado para fora a palavra de Deus. Ouvinte, isto é o que o Senhor Jesus tinha predito para esse tempo, para esta era. E isso tem acontecido desta maneira. Ele tem se apresentado nas portas e ele está chamando, e ele está batendo em cada porta, procurando entrar. E eu estou aqui, apresentando a você o maior testemunho que tenho, é as Escrituras, a palavra de Deus. E ela é perfeitamente, ela é coerente com cada fato acontecido, seja na história, seja no acontecimento no período da igreja, ou das coisas que estão por vir. Algo que está acontecendo. Nós sabemos aonde estamos e aonde a igreja está caminhando hoje. Nós estamos vivendo em uma grande confusão. Muitos dizem assim: eu tenho a verdade, a minha igreja tem a verdade, nós temos a verdade. Porém, eu quero vos afirmar, a palavra de Deus é a única verdade. Nós temos tido milhares de denominações. Nós temos tido igrejas de todas as formas. Igreja neopentecostal, igrejas pentecostais, igrejas chamadas cristãs. Temos encontrado associações da Bíblia, cada uma delas. Mas nenhuma dessas que nós temos visto não tem sido suficiente para mostrar o que está escrito nas Escrituras. Eles têm vivido em um tempo de grande confusão. Muitas delas estão vivendo divididas. Tudo isso tem sido resultado da má interpretação ou da interpretação humana. Além disso, cada denominação, cada igreja ou cada sistema afirma estar na verdade, o que não se pode conceber por causa das várias contradições que tem. Cada uma delas tem ideias diferentes, vivem como grupos separados. Deus, ele não pode estar em meio à confusão. Deus, ele não pode estar em algo que é contrário à sua palavra, algo que está contradizendo o que já está escrito. O que está escrito é a verdade. Ouvinte, lembra do que Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você está ouvindo de Deus, você atentará para aquilo que Deus tem pronunciado, tem deixado como base, como fundamento, que é as Escrituras. Lembra-se que Deus, ele não é um Deus de confusão. Deus, ele tem interpretado a sua própria palavra. Ele é o seu próprio intérprete. Não necessitamos que ninguém interprete a palavra de Deus. É necessário que nós nos assentamos, que nós nos humilhamos diante de Deus e que nós buscamos a Deus com o coração aquebrantado, com o espírito aquebrantado, que vamos à face dele e buscamos a ele através da fé, por revelação, para que a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus unja-nos para compreender o que está na palavra. É necessário que o Pai nos ensina, e ele nos afirmou dizendo que não nos deixaria órfãos. Ele nos enviaria o teu Espírito de justiça, e o Espírito de justiça nos ensinaria todas as coisas. Oh, que confusão que nós estamos hoje, né? Muita confusão. Mas note, cada um tem dado a interpretação da sua maneira, segundo o teu próprio entendimento. Segundo o teu próprio entendimento. Mas nós não. Nós estamos aqui para poder ver o que está escrito na palavra. E nós sabemos o que está escrito na palavra. Quando ele diz, em Mateus capítulo 28, versículo 19, a escritura é esta: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, em torno a isto,
desse mandamento, nós encontramos séria dificuldade hoje. Encontramos várias ideias, muitas divisões, começando com a maneira de batizar. Nós já temos a primeira dificuldade, porque sabemos que alguns deles batizam por aspersão, aí tem outros que batizam por imersão, uns apenas batizam molhando uma parte do corpo. Olha só que confusão. Outros batizam molhando o corpo todo. Alguns grupos de pessoas, ou assim chamados crentes, aspergem água. Outros aspergem a água apenas uma vez sobre a cabeça daquele crente indivíduo, enquanto há outros que fazem isto jogando água 3 vezes. Tudo isso, olha que confusão, é uma enorme confusão que nós encontramos dentro dos assim chamados cristãos ou no cristianismo hoje. É apenas uma relação que temos tido com os dias atuais. Mas qual é a forma de batismo então? Pois que também existem diferentes. Sabemos disso, que há diferentes. A maneira que cada candidato para chegar até esse batismo. Alguns até mesmo sabemos que batizam criança sem ter o exercício de fé. Outros dizem que fazem padrinhos, né? Entre os que batizam adulto, divide-se aqueles que creem. Tudo isso é para simpatizar-se aqueles que creem. Alguns batizam para a salvação, outros batizam para fazê-los cristãos e outros batizam para torná-los apenas membros de igreja. Mas seguindo, agora, qual é o batismo verdadeiro? Em que batismo eu devo ser salvo, então, em meio a toda esta confusão? Você que me ouve nesta hora, Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e guarda a minha palavra, que guarda os meus mandamentos, receberá uma bem-aventurança. Conforme Mateus 28:19, aonde nós encontramos a maior parte da confusão em que existe hoje, as interpretações humanas dizendo, e nós sabendo que tudo isso tem sido criado, né? Isso tem sido criado para poder enganar o eleito, para enganar o Filho de Deus. Mas eu vos afirmo, a semente eleita de Deus, ela não será enganada. Ela ouvirá de Deus. Olha aquela condição de que os apóstolos se encontraram naquele dia, né? Nós sabemos que os apóstolos, eles criam no que diziam as Escrituras. E vocês sabem que em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, nos está escrito assim, ó: maravilhei-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, olha o que Paulo diz, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Você já parou para analisar o que significa a palavra anátema? Maldito, né? Você se torna maldito por não observar o que a Escritura diz, ou que o fundamento, a base para o cristianismo foi dado a nós pelos apóstolos, pelos profetas, pelos discípulos pelas quais Jesus Cristo, sendo ele a principal pedra de esquina, edificou-os para que eles tão somente fossem testemunha dos dias dele e dos dias consequentes àquilo que viria. A palavra, ela tem peso, a palavra, ela é a verdade. Paulo continua exortando, assim como já vos tenho dito,
Nós dizemos uma vez, dizemos duas, três. Quantas vezes já temos falado sobre isso, sobre essas verdades? Agora, de novo também, vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, você é anátema. Eu quero que você, meu amado ouvinte, você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, que está me ouvindo agora, observe que o fundamento da igreja, aqueles apóstolos, eles todos estavam agindo em harmonia, tanto um para com o outro, quanto com as Escrituras. Todos eles tinham a mesma prática de fé. Se observando que Pedro, quando em Atos 2,38, batizou aqueles que após Atos 2,36, o Espírito Santo desceu sobre eles, que eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. E quando Paulo o encontrou, por revelação, Paulo também já estava batizando-as em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há contradição. Nós vamos para Atos capítulo 19, nós vamos ver o que Paulo estava fazendo ali, exercendo a sua função de fé dentro do cristianismo, dentro da verdadeira igreja cristã. Não houve entre eles nenhum desacordo, nem Pedro desabonou o que diz em Mateus 28:19, e nem mesmo Paulo desabonou também, porque se você tiver a mente aberta, você verá que no cenáculo alto estava Pedro, Tiago, João, Marcos, cada um. Lucas também estava ali. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e descendo sobre Pedro, Pedro vos indagou, dizendo: arrependei-vos, e que cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você não acha que se Pedro estivesse errado, Lucas, havendo escrito na sua epístola de Atos, em Mateus 28:19, ele não teria levantado e falando: peraí, Pedro, você está errado. Não é isso que você está querendo dizer, porque eu escrevi lá na minha carta, em Mateus 28:19, que era para ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vem você agora aqui nos dizendo que temos que ser batizado conforme o que nos foi revelado agora, para que então os nossos pecados vos sejam perdoados? Sim. Olha a harmonia de cada apóstolo, olha a harmonia de cada escritura. Olha o que nós encontramos para aqueles que leem a Bíblia em Éfesos capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6. Olha o que foi escrito. Olha o que está escrito na sua Bíblia: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então havia um vínculo entre Marcos, Mateus, Lucas, cada um daqueles apóstolos, e até mesmo Paulo, que depois de um bom período de tempo, ele se converteu ao cristianismo. E Paulo chegou batizando já aqueles pelas quais, no decorrer da nossa programação, nós vamos encontrar Paulo batizando até mesmo aqueles que foram batizados por João, o Batista, mas eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Nota que tiveram que ser batizados novamente. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado, e há uma só esperança da vossa vocação. Irmão, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Não há três pessoas aqui. Há um só Senhor. E esse um Senhor é um só Deus. E esse um só Senhor, ele é Pai de todos. Esse um Senhor, ele é sobre todos. Esse um Senhor, a qual nós vemos na Escritura,
a qual nós conhecemos e sabemos quem é, ele é por todos e em todos, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 3 ao 6. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós encontramos uma grande chave. Da onde devemos atentar-nos para isso? Está escrito assim, não há salvação em nenhum outro. Outro quem? Outro nome dado. Não é um título, é um nome. Você tem que receber um nome. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Quero que você atenta para isso. Talvez você foi enganado por todo esse tempo. Talvez os seus pais também tenham sido enganados através de um sistema, de uma igreja, de um ensinamento humano. Mas eu estou vos apresentando a palavra. Eu estou vos apresentando a você que há um só Deus. Não existe um Deus trino. Não existe uma Santíssima Trindade. Não há tal coisa como essa nas Escrituras. Não há Escritura para afirmar que há um Deus Pai, que há um Deus Filho, que há um Deus Espírito Santo. Não. Isto é uma doutrina que veio do paganismo. E essa doutrina, chegando ao paganismo, ela veio do abismo, ela veio do inferno. Se até Satanás crê que ele é um, e ele estremece sabendo que Deus é um, e você que crê que ele é três? Até parece que Satanás está mais crente do que muitos que se diz ser cristão hoje. Muitos de que diz crer na palavra. Observe isso. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9 a 11, isto aqui está muito claro para mim. Eu quero que isso também esteja muito claro para você que está me ouvindo. Não se retire, tome um papel, tome uma caneta, anote as escrituras. A escritura está tornando clara para você, assim como ela tornou clara para mim. Há um só nome no qual podemos ser salvos. Ó irmão, ó minha irmã, e esse nome é Jesus Cristo. Esse nome, ele está acima de todos os nomes que estão no céu, ou até mesmo que está abaixo na terra. Olha o que Paulo diz em Filipenses. Você já leu essa escritura um dia lendo sua Bíblia? Capítulo 2, versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A quem foi dado esse nome que é sobre todo nome? Eu vos faço uma pergunta. A quem foi dado? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, ou dos que estão na terra, e os que estão debaixo na terra. Toda língua tem que confessar esse nome. Aqui não está escrito em Filipenses que toda língua tem que confessar essa trindade. Não está escrito aqui que toda língua tem que confessar que há uma Santíssima Trindade, que o Pai é um, que o Filho é distinto do Pai, que o Filho está distinto do que é o Espírito Santo. Não é isso que está afirmando nas Escrituras. Está afirmando que toda língua confesse que Ele é Jesus Cristo e que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Portanto, Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome. Ele é o mesmo nome do Pai. Olha o que Jesus disse. Eu vim em nome de meu Pai. O nome do Pai se encontra em João capítulo 5, versículo 43. Esse nome foi trazido do céu.
e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, conforme está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Este Jesus, ele é o Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita, meu irmão, não é na Trindade, é em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Você sabe por quê? Porque nele quem? Em Deus. Deus em quem? Deus em Cristo. Ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Por esta, ou por isto, é a razão que ele disse: eu vim em nome do meu Pai. Oh, Jesus, ele foi Emanuel, ele foi Deus conosco. Agora, não há mais de que um Deus, não há. Como você afirma que há 3 deuses, quando a Bíblia nos afirma que não há mais do que um Deus? Eu sou o que eu sou, eu sou o Senhor do exército. Não há outro Deus semelhante a mim. Não, não há. Porém, as pessoas, o espírito de engano, tem afirmado que há 3 deuses. Meu irmão, é uma vergonha para afirmarmos nós que temos o Espírito Santo, que temos nascido de novo, quando nós estamos negando a palavra. Quando nós vemos o que está escrito e afirmamos que isto não é assim. Como não é assim, se está escrito? Como você pode refutar algo que está escrito aqui, algo que foi dito aqui? É por isso que Jesus disse para Satanás: Satanás, está escrito. Irmão, irmã, está na hora de dizermos a este espírito da semente da serpente, esse espírito do engano, e dizer para eles: está escrito. E está aqui na palavra. Não há outro Deus a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus, o Deus da glória. Esse Deus da glória é o Deus que se manifestou entre nós, os homens, que foi chamado Jesus Cristo. Esse Deus da glória é aquele Deus do Velho Testamento, o grande Deus Jeová. Agora, no Novo Testamento, ele é Jesus. Ele é o Verbo, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que veio para nos reconciliarmos nós em Cristo, porque Deus Jeová estava nele. Então, quando somos batizados, ele diz: batizando-as no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não se refere ao nome de Jesus. Por quê? Porque ele era o Senhor, Jesus Cristo. Pois o tabernáculo de fora, aquele homem chamado Jesus, ele podia ver, e ele foi chamado Jesus. E ele era Deus, ele foi Deus feito carne. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, não o mistério da Trindade. Eu não consigo encontrar na Bíblia algo de tamanha. Isso é uma mentira. Mas eu consigo encontrar na Bíblia o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Quem foi esse que manifestou em carne? Ele foi justificado em espírito. Ele foi visto dos anjos. Ele foi pregado aos gentios. Ele foi pregado a mim. Ele foi pregado a você. Ele foi crido no mundo e foi recebido na glória. Quem é este? Ele tem um nome. E esse nome é sobre todo nome. E toda a plenitude da divindade habitou nele.
Este é e era o ministério da piedade. É aquele que se manifestou. Ó, meu irmão. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel. Atos 2,36. Oh, saiba você, meu irmão. Saiba você, minha irmã. Você que está ouvindo isto. Que este Jesus, a quem o crucificaste, Deus, o grande Jeová, lá do Velho Testamento, cada profecia, se cumpriu nele agora, Jesus Cristo. Oh, como não cremos nisso? Como não crer em algo como isso? Eu sei que isso é muito delicado. Eu sei que o tempo que tem se passado não tem sido fácil. Para quantas pessoas que eu já tenho mostrado o verdadeiro batismo, a maneira, a forma batismal, mas sabendo nós que é necessário uma revelação, é necessário fé nas Escrituras. Eu sei que eu estou falando a pessoas que estão argumentando agora, mas eu estou diante de vocês como um cristão. Eu estou aqui tomando a palavra como autoridade. Eu estou aqui com a minha Bíblia, mostrando para você que não há escritura na Bíblia para provar que o batismo nas águas é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, nunca houve uma pessoa na Bíblia que foi batizada no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Isto é uma tradição católica. Isto foi ensinado no 6º século. A palavra aspersão nunca esteve na Bíblia. As pessoas sendo aspergidas ou salpicadas como água, como eu já tenho vos afirmado agora há pouco. Mas essas pessoas eram para serem imergidas, sepultadas. Observe que no dia de Pentecoste, quando Pedro requereu que aqueles homens que estavam ali, Pedro diz, para que eles pudessem se arrepender e para que eles pudessem ser batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. E Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. Pai, Filho e Espírito Santo, conforme Mateus tem narrado, está escrito em Mateus 28:19, diz, ide por todo o mundo, ensinando-as a todas as nações e batizando-as no nome, não no nomes, no singular, não plural, no singular, não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, mas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, o Espírito Santo não é um nome, eles são todos títulos de que pertence ao nome. Pai, Filho e Espírito Santo são todos estes títulos que estão ali para identificar qual é o nome pela qual devemos ser salvo. Meu irmão, sabendo nós disso, após a descida no dia de Pentecoste, Pedro levantou entre eles, cheio do Espírito Santo, e diz assim, arrependei-vos a cada um de vós, então seja-vos batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isto é o que eu vos tenho falado, segundo
Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele quem habitou toda a plenitude de ser Pai, de ser Filho, e ele ser o Espírito Santo. Este véu chamado Jesus Cristo. Ele carregou o nome, por isso que ele diz: Pai, eu manifestei o seu nome diante dos homens. Eu manifestei o seu nome a todos quanto tu me destes. Oh, meu irmão, como não atentarmos para isso? Isso é de grande valor. Isso é uma responsabilidade muito grande. Você está ouvindo as notáveis palavras do Evangelho. Você está ouvindo o que é realmente a verdadeira doutrina da salvação. Se não der crédito a isso, se não atentar para isso, você está tomando um ensinamento errado. Aquilo que você ouve, aquilo que você já ouviu, aquilo que você está ouvindo, isso não enquadra com o que diz as Escrituras. Toma o que Paulo diz. É anátema. Isso é anátema. Isso é maldito. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não lhe dará a você o direito à vida eterna. Só há um caminho, só há uma verdade, só há um batismo, só há um Senhor. Ó, meu irmão, estou aqui vos apresentando o Espírito de Cristo para vos reconciliar a Cristo novamente. E Ele está aqui, batendo a porta do teu coração. Ele está chamando a você para se arrepender. Se arrependa. Confesse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixa tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você tem armazenado na tua mente e atenta para o que Deus está vos declarando hoje. Se hoje mesmo ouvirdes a minha voz e não endurecerdes o meu coração, irmão, não endureça o teu coração. Peça para que o Espírito Santo amoleça o teu coração, que troque o coração de pedra que você tem por um coração de carne, para que Ele possa escrevê-las, cada mandamento, cada preceito, cada ensinamento que lhes condiz à vida eterna, para que você possa alcançar estas bem-aventuranças. Não há três deuses. Eu gostaria de falar sobre isso. A única maneira que eles batizavam ali, após a ascensão de Jesus, a igreja que nasceu em Pentecoste foi em nome de Jesus. Você sabia disso? Aquilo era o Espírito Santo ali, fazendo-os a reconhecer quem era Deus. Meu irmão, meu amigo ouvinte, muitos não têm reconhecido quem é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são todos estes ofício de um Deus. Ele foi Pai, Ele foi Filho e Ele é Espírito Santo hoje, agora. São três ofícios, ou são três dispensações. Deus, o grande Deus Jeová, o grande Elohim, Ele manifestando na dispensação da paternidade, tendo um filho. Ele na dispensação da filiação, nascendo. Ele na dispensação do Espírito Santo, o que Ele é, reinando sobre todos nós. Esse grande Deus Espírito, a qual nós chamamos daquela grande divindade, Ele manifestou a nós nesse tempo presente em um homem chamado Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa naquele dia, aquelas 120 almas, a qual Pedro levou-as a ser batizada, elas não foram batizadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme alegra a Igreja Católica Romana.
a grande prostituta e suas filhas meretrizes, que são as denominações? Não. Eles foram batizados conforme Atos 2,38, em concordância com a palavra. Eles criam que o que falou na boca de Pedro era o Espírito Santo. Oh, quantas coisas, né? Mas encontramos muitas vezes alguém dizendo: eu sou batizado somente no nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas não sabem o que significa o batismo, o que significa redimir. A palavra redimir significa perdoar. Você só pode ser perdoado através desse nome. Você só pode ser redimido, que foi perdoado, ou algo que foi tirado de você. Lembre-se, mas não há escritura na Bíblia, e Paulo, os apóstolos, como estávamos falando, certa vez passando por ali, encontrou alguns irmãos. Esses eram aqueles que creram na mensagem de João Batista, Malaquias capítulo 3, eles foram batizados por João. Chegando Paulo em Atos capítulo 19, Paulo estava cheio do Espírito Santo e eles estavam ali desfrutando de um grande momento naquela hora. Eles estavam gritando, eles estavam regozijando e todas essas coisas, eles estavam ali, eles haviam grande gozo. Na casa de Áquila, de Priscila, no capítulo 18, tinha visitado muita gente, Apolo, todos eles eram batistas. E Paulo foi até a eles e perguntou-vos a cada um deles: vocês já receberam o Espírito Santo desde que vocês creram? Ou desde que crestes? Eles disseram: nós nem sabemos de que há Espírito Santo. E ele disse: em quem foste batizado então? E eles disseram: fomos apenas batizados para arrependimento. Vê? Fomos batizados por aquele mesmo homem que batizou a Jesus. Este foi João. E Paulo vos disse: isso já não funciona mais. Vocês têm que ser batizados outra vez. E quando eles ouviram isto, foram às águas e rebatizaram em nome de Jesus Cristo. Então Paulo, meu irmão, impondo as mãos sobre eles, isto é Escritura, isto é Bíblia, todos estes receberam o Espírito Santo. Agora, aqui se diz Pai, Filho e Espírito Santo, e aqui se diz Senhor Jesus Cristo. Vê? Mas em quem devemos ser salvos? Qual é o batismo que nos salva? Nós temos que acertar o alvo. Nós temos que acertar. Se você diz que está conforme Mateus, capítulo 28, versículo 19, eu vos afirmo que está conforme Atos 2,38. Né? E aí? Quem está certo? Aqueles que afirmam a ser batizado na Santíssima Trindade, crendo em 3 deuses? Ou aqueles que creem, conforme está em Atos 2,38, um batismo apostólico, a qual os profetas dizem que foi colocado como base, como fundamento da nossa fé? Talvez vocês já ouviram falar de um conto como este, nos referindo a Mateus capítulo 28, 19. Quando você lê uma história de amor e diz assim: e desde que esse dia em diante, João e Maria viveram para sempre. Porém, você sabe quem é João e Maria? Você sabe quem era João e Maria? Você apenas tomou a história dizendo: desde esse dia em diante, João e Maria viveram para sempre em um ato de amor. Agora, meu amigo, meu irmão que me ouve, para descobrirmos isto, você tem que regressar ao princípio. Você tem que averiguar a história
ver quem era João e ver quem era Maria, e entender como que eles viveram para sempre feliz desde aquele dia em diante. Jesus disse assim, então, com referência a Mateus 28:19, se Jesus disse: ide e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E se Pai não é o nome? Se Filho não é o nome? E se Espírito Santo não é o nome, então? De que ele está falando? Ele. Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? Você já parou para pensar? Quem é o Pai? Quem é o Filho? E quem é o Espírito Santo? Eles são 3 pessoas ou uma única pessoa? Você tem que tomar o livro desde o princípio, você tem que ler. Vamos tomar um pouco agora da genealogia de Jesus Cristo. Vamos tomar aqui o nascimento de Jesus, por exemplo. Foi assim. Preste muita atenção a isso. Vê? Aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito Santo. Quem é o Pai de Jesus? Talvez você irá dizer, é Deus. E eu sei que todos estão de acordo, tanto a Igreja Católica Romana, quanto aos protestantes, ou até mesmo os evangélicos atuais, todos irão afirmar que o Pai de Jesus é Deus. Não é verdade? Quem é o Pai de Jesus? É Deus. Claro, eu estou certo que é Deus. Deus é o Pai de Jesus? Será que é isso que a Bíblia diz? Quem é Deus? Quem é esse Deus? Então quem é esse Deus Filho? Então quem é esse Deus Espírito Santo? Se o Pai é Deus, ele teve 2 pais? Ele teve 3 pais? Atenta para o que diz a Escritura. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, estando Maria, a sua mãe, despojada de José, antes de se ajuntar, achou-se ter recebido do Espírito Santo. Então, quem é o Pai de Jesus? A Bíblia nos afirma que o Pai de Jesus era e é o Espírito Santo. Mas eu pensei que fosse Deus o seu Pai. Você pensou e você pensa até hoje, a Igreja Católica pensa até hoje, os protestantes pensam até hoje, os crentes, assim chamados denominacionais hoje, pensam também. Eu pensei e eu penso que ele havia dito que Deus era seu Pai. Então, como pode Deus, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, como pode Deus, que é o Espírito Santo, serem ambos Pai? Se são 2 pessoas diferentes, se são 3 pessoas, se eles têm 3 personalidades, o que você queira dizer, eles têm que ser a mesma pessoa. Ou de outra maneira, então Jesus ele teve 2 pais espirituais. Se o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, despojada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido, não de Deus, o Pai, mas do Espírito Santo. O Espírito Santo era o Pai de Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá, e esta virgem ela dará à luz um filho, e esse filho, a qual é Emanuel, a qual colocará o seu nome nele, que traduzido é Deus conosco. Qual é o seu nome, então? É Jesus? Muito bem.
Pai, Filho e Espírito Santo? Bem, Pai e Filho são o mesmo Espírito. É o que ele é Espírito. É o Espírito de Deus. E quando ele estava na forma do Espírito, ele desceu para batizar a Jesus. Quantos se lembram disso? Habitou nele e disse: este é meu Filho amado, que me compraz habitar. Quando João o Batista o batizou, o Espírito Santo desceu desde o céu, na forma de uma pomba, representando o Espírito Santo, e uma voz do céu disse assim: este é meu Filho amado, em quem comprazo me habitar. Quem era esse que estava na terra? Era aquele Emanuel, era aquele Deus conosco, é aquele que se fez carne. É aquilo que nós encontramos em João capítulo 1. E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre os homens. Oh, meu irmão, quem era ele? Se não é o grande Deus, o Emanuel, aquele que se chamou Jesus? Aqui nele habitou a dispensação de Pai, aqui nele habitou a dispensação de Filho, aqui nele habitou a dispensação de Espírito Santo. Não é isso que Paulo diz? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo aquilo que estava no Pai, tudo aquilo que estava no Filho, tudo aquilo que estava no Espírito Santo, que nos fez nos reconciliarmos para consigo mesmo. Agora ele desceu em Jesus, ele morou em Jesus, o Espírito Santo, e este nome é Jesus Cristo, seguramente que sim. Então Pedro tinha a mesma revelação. Irmãos, nós temos que voltarmos para as Escrituras, ou então nós iremos errar o alvo, porque o batismo nas águas, isso nos coloca nós em relação com o corpo da igreja, com o corpo de crente. E o batismo com o Espírito Santo te coloca você na posição de um filho nascido de novo, a qual Paulo diz: vós tem sido batizado pelo Espírito, por um Espírito. E como ficaria o Espírito do Pai? Se são três pessoas diferentes, se são três pessoas distintas, então o Pai teria um Espírito, o Filho teria um Espírito, e o Espírito Santo também outro Espírito. Se nós olharmos assim, nós estamos errando o alvo. Mas nós vemos que nele habitou, em Jesus, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Então, nós temos isto agora. Nós temos a revelação, nós temos o entendimento que nós temos que ser batizados em nome de Jesus Cristo. Então, nós temos entendimento que quando tomamos esse nome, no nosso batismo, nos sepultando do nosso velho eu, da nossa velha natureza, confessando os nossos pecados, recebendo o Espírito Santo, nós temos comunhão com Ele agora. Por quê? Porque não há outro nome dado debaixo dos céus aos homens pela qual nós possamos ser salvos. Não há. Mas Satanás, o espírito religioso, ele tem tomado a mente das pessoas, e há uma concepção falsa hoje
que é do diabo, que é do inferno, a doutrina da Santíssima Trindade, nos mostrando que há 3 deuses, que há 3 tronos no céu. Sim, em Apocalipse, João diz que um estava sentado no trono, que havia um trono e um assentado. Onde estavam os demais? Se esse mesmo João diz que aquele que venceu se assentou no trono do seu Pai, onde está o Pai então? Vê a concepção, vê aonde Satanás tem levado a mente das pessoas. Há uma distorção. Quantas coisas. Mas eu estou aqui diante de você. Qual é o nosso batismo correto? Qual é o batismo verdadeiro? Qual é o batismo que eu devo tomar com relação às Escrituras para que eu possa receber o Espírito Santo? O único batismo verdadeiro, escriturístico, é Atos 2:38. É a porta para que você possa receber o Espírito Santo. É a porta pela qual você pode confessar os teus pecados. Não há outro. Não há outra escritura. Não há outro lugar na Bíblia que você encontra teus nomes limpos, sua vida limpa, a não ser através do nome de Jesus Cristo. Talvez você irá pensar, você crê no unitarismo? Você é unicista? Não, eu não sou unicista. Eu não creio que Jesus poderia ser o seu próprio pai. Eu não creio. Eu creio que Jesus, ele teve um pai. E esse pai foi e é o Espírito Santo. Agora, porém, Deus morou e habitou neste corpo chamado Jesus. Ele era Emanuel. Ele era Deus conosco. Creio que não há outro Deus a parte deste. Não. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome do Pai, e o nome do Filho e do Espírito Santo. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é o Logos de Deus. É o próprio Espírito de Deus, meu irmão. Então nós vemos a dispensação agora. Este grande Deus se manifestando e dando-se a conhecer a nós dentro da sua paternidade. Dentro da paternidade da dispensação de Pai, Ele é Senhor. Dentro da dispensação de Filho, Ele foi chamado Jesus, aquele que nasceu de uma virgem. E dentro da dispensação do Espírito Santo, Ele é o que é, Ele é o Logos. Ele é aquele que é existente de si mesmo. Ele é aquele que não tem fim de dias, que não tem princípio de dias. Quem é esse? Esse é Elohim, a qual nós sabemos. Nele não há sombra, nele não há variação. Ele não é filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. Mas Satanás, com a sua astúcia, o quanto ele tem enganado. Mas graças a Deus, um dia eu fui enganado. Um dia também eu estive preso. Eu nasci em um sistema religioso. Cresci dentro de um sistema. Mas um dia eu ouvi a verdade. Um dia eu vi a palavra de Deus. E eu atentei com tudo que havia no meu coração. Porque eu cria e creio até hoje que eu sou uma semente eleita. A semente real de Abraão. Então eu creio que tudo aquilo que estava na dispensação de Pai, na dispensação de Filho, na dispensação do Espírito Santo, tudo isso habitou corporalmente na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a plenitude da divindade. Ele não é a Trindade, a qual é chamada hoje como Santíssima. Não existe esta palavra nas Escrituras. Você não encontra isso dentro da Bíblia. Como você ficará com algo que você não encontra na Bíblia? Isto é falso. Isto veio do inferno, irmão.
Você tem sido enganado por todo o tempo ou está sendo enganado agora? Não permita que esse espírito tome controle sobre sua mente. Permita que o Espírito Santo venha sobre você nessa tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite, e unja-o com o Espírito Santo para vos dar entendimento, para compreender o que eu estou vos afirmando aqui. A Bíblia, as Escrituras, ela não pode contradizer. Ele diz: eu não sou filho do homem para que minta. Ele não é profeta entre os homens para que minta. Ele é Deus, irmãos. Ele conhece o princípio, ele conhece o fim. Deus, ele não começou uma obra, um plano que estava em tua mente e viu que ia dar errado e mudou aquilo. Não, Satanás é que entrou. É Satanás que tem pervertido todas as coisas. Satanás tem pervertido muitas coisas com relação às Escrituras. Mas o eleito, conforme está em Mateus 24, se possível fosse, enganaria até o eleito. Mas o eleito não é enganado. Uma semente predestinada de Deus, Deus está cuidando com ela. De alguma maneira, meu irmão, Deus tem lhe enviado uma sementinha de fé. E essa semente tem caído na terra do teu coração. E quando você está dando ouvido à palavra, quando você está dando crédito à palavra, quando você está atentando para o braço do Senhor, o Espírito Santo está te ungindo. E essa semente que está dentro de você, eu creio, sem nenhuma sombra de dúvida, não importa de que maneira você já tem sido batizado. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se foi aspergido água sobre você, ou que tenha sido, eu não sei. Eu sei que dentro de você tem uma alma. Algo que está dentro de você está clamando por um reino. E esse reino é o reino de Deus. Porém, todas as demais coisas passarão, meu irmão. Mas a palavra de Deus, meu amigo ouvinte, aqueles que amam a Jesus Cristo, a palavra de Deus não passará. Não passará. O que está escrito foi determinado de acordo com a palavra. Foi determinado de acordo com o que diz o Senhor Jesus Cristo. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então toda a Bíblia, ela tem que estar de acordo, de Gênesis a Apocalipse. Lembrando que o livro semente é o livro de Gênesis. O livro de Apocalipse é o livro colheita. É o livro da seara, de tudo aquilo que foi plantado em Gênesis. Agora temos chegado nós no tempo da colheita. E Deus está chamando você, assim como chamou a mim, e assim como tem chamado a muitos. Venha a mim e beba desta água. Beba desta fonte. Se você ainda não tem recebido o Espírito Santo sobre sua vida, o verdadeiro Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É você crer em toda a palavra para a hora e para o dia em que você está vivendo. Você disse: meu irmão, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Eu já tenho falado em língua, eu tenho profetizado em nome do Senhor. Eu já tenho gritado, eu já tenho saltado, eu já tenho dado testemunho. Tantas coisas ele já tem feito na minha vida, meu irmão. Eu já tenho recebido cura, eu já tenho recebido milagre na minha vida. Todas estas classes de sinais eu já tenho obtido como um fruto do Espírito Santo na minha vida. Mas eu estou aqui te afirmando agora que não é só isso. Você precisa nascer de novo. Você tem que conhecer o doador do Espírito Santo. Você tem que conhecê-lo quem ele é. Não apenas tomar os seus benefícios. Não apenas ser beneficiado através dessa unção, mas que aquele mesmo Espírito que ungiu a Jesus e diz a ele ouvir. Esta é a hora, meu irmão, que o Espírito de gozo, que o Espírito de paz, que o Espírito de longanimidade, que o Espírito de bondade, que o Espírito de mansidão, que o Espírito de gentileza, o Espírito da ciência, o Espírito da fé, todas estas coisas possam vir sobre você.
porque tudo isso está ligado ao nome. E o nome de Jesus Cristo é um nome de redenção. E você só pode ser redimido. Você só pode ser chamado para fora. Você só pode ser tirado dessa casa de penhor, aonde você está, através de um nome. E Ele está lhe chamando agora. Ele está batendo a porta do teu coração, para que você dê o primeiro passo. E o primeiro passo é confessando os seus pecados. O primeiro passo é você dizendo a Ele: eu não sabia disto. Eu fui enganado por tanto tempo, mas porém agora eu estou ouvindo a verdade. E se isso que eu tenho vos falado é a verdade, abra o teu coração. Deixa Ele vos falar. Deixa Ele tirar de você todo o jugo. Permita que o Espírito Santo faça morada no teu coração. Permita que Ele venha completamente estar sobre tua vida, para que você possa dizer: eu e minha casa cremos no Senhor Jesus Cristo e somos salvos, conforme está em Atos 16:31. Creia que você está invocando o nome de Jesus Cristo, conforme Romanos 10:13, porque todo aquele que invoca o meu nome, não é os títulos, é o meu nome, será salvo. Se você tem invocado, não tendo a revelação do nome do Senhor Jesus Cristo, você está adorando a um Deus pagão. Você está adorando uma adoração vã. Você está adorando em um Deus pelas quais tem desejado por século receber adoração. E quem é esse? É Satanás. Quem é esse? É o diabo. Quem é esse? É a antiga serpente. Mas eu estou vos afirmando agora: o que lhe fará deter de chegar às águas e tomar o nome de Jesus Cristo? O que detém, meu amigo ouvinte? O que detém você que me ouve agora? O que lhe está lhe impedindo? Que você confesse os seus pecados, que você renuncie de tudo aquilo que você já aprendeu e se levanta de onde você está e procure um lugar que vos apresenta a você o verdadeiro evangelho. A luz desse dia tem chegado. A luz desse dia tem raiado. Então se levanta-te e te batiza e lava todos os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo sobre tua cabeça. Apresente a seus parentes, apresente a teus amigos, conforme está em Atos capítulo 22, versículo 16. Mostre que você tem recebido o nome de Jesus Cristo, e é o único nome na Bíblia pela qual eu recebo vida eterna. Tudo fora isto aqui, tudo fora a Escritura, é interpretação humana. Por isso eu vos digo nesta hora: não te estribe no teu próprio entendimento. Busque a Deus em desespero, clama a Ele. Por que eu estive tanto tempo enganado então? Por que me ensinaram isso por quanto tempo? Tudo isso estava no plano de Deus. Você teria que passar por esse caminho para que hoje você fosse completamente convertido. Não convencido, mas convertido ao verdadeiro reino. Um reino eterno, um reino inabalável. Um reino a qual Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu vos apresento a Ele e a ti nesta hora. Confesse teus pecados e aceite o nome de Jesus Cristo para a salvação de sua vida, salvação de sua alma. Talvez amanhã possa ser tarde demais. Talvez você vai procurar alguém com sabedoria humana para poder dizer para você: é isto verdade? O que eu ouvi através desse homem, eu quero vos afirmar, é o Espírito Santo estendendo a misericórdia sobre você. Não deixe passar por você esse dia. Não deixe passar por você esta hora. Ele ainda está chamando. Ele ainda está dizendo: vinde a mim, todos quantos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão, minha irmã, meu amigo, não deixe para amanhã.
A oportunidade é esta. Confesse a Jesus Cristo de todo o teu coração. Tome-a o seu nome, invocando sobre sua cabeça, e você confessando com seus lábios, e dê testemunho de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 8. Deus os abençoe a todos. Deus abençoe você que tem ouvido. Decreta toda a palavra. Atenta à voz do Senhor. Atenta a Ele. Ouve o que Ele vos está anunciando. São palavras de vida eterna. São palavras de segurança. Que Deus te abençoe. Shalom a todos. No nome de Jesus Cristo. Amém.